Lolita, luz de minha vida, fogo de meu lombo. Meu pecado, minha alma, Lolita. A ponta da língua fazendo uma viagem de 3 passos pelo céu da boca, a fim de bater de leve no terceiro de encontrar os dentes. Lolita. Era Lô, apenas Lô pela manhã, com suas meias curtas e seu 1,48 m de altura. Era Lola em seus slacks. Era Dolly na escola. Era Dolores quando assinava o nome. Mas em meus braços era sempre Lolita. Lolita, de Vladimir Nabokov. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a obra mais polêmica dos últimos tempos, que é Lolita, de Vladimir Nabokov. Vamos então começar apresentando o seu autor, o Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov ele é um russo que morou em diversos países, inclusive ele foi naturalizado norte-americano. Ele é um romancista, escritor, poeta, tradutor e entomólogo. Se você não sabe o que é um entomólogo, é uma pessoa que estuda insetos. Eu sei que ele gostava muito de borboletas. Lolita ele foi publicado em 1955 na França, em 1958 nos Estados Unidos e em 1968 no Brasil. Sim, essa obra demorou um pouquinho para chegar aqui. Mas sabe uma coisa que nunca entrava na minha cabeça? Por que Lolita é um clássico francês? Eu nunca entendi. Até que eu fui atrás da história da publicação de Lolita. O que aconteceu foi o seguinte: quando Vladimir Nabokov terminou de escrever Lolita, ninguém queria publicar. Quem querer ter uma obra polêmica dessa? Ninguém queria se meter com isso, tá doido? Ia perder leitores? Então, ele foi tentando, até que na França, uma editora de livros eróticos chamada Olympia Press, ela aceitou publicar o livro. Então, é por isso que é um clássico francês. Mas uma coisa bem interessante, né? É um russo que escreveu em inglês o livro e publicou na França. Olha só, interessante pra caramba. Bom, bora falar então dos personagens de Lolita. Eu não vou trazer todos aqui, eu vou trazer só alguns. O personagem principal e narrador é o Humbert, que é obcecado pela Lolita. Nós temos a Dolores Reis. Sim, o nome da Lolita é esse. Lolita, quem dá esse nome é o Humbert. E nós temos a Charlotte Reis, que é a mãe de Lolita, que também tem um papel bem importante na história. Bora falar do livro então. Ele é dividido em 3 partes. Em prefácio, primeira parte, segunda parte. Vani, todo livro tem prefácio. Por que essa ênfase? Porque quando eu li o prefácio, me chamou a atenção que o prefácio dava uma cutucada no livro, na obra. Eu fiquei pensando, como assim? Aí eu fui atrás de quem escreveu o prefácio, do tal doutor em filosofia. Qual não é a minha surpresa de descobrir que o cara não existe? Que o Nabokov inventou esse doutor em filosofia porque o Nabokov já sabia que essa obra teria problemas e que essa obra apresenta várias coisas que não são certas. Então ele mesmo já fez a crítica no início do livro. Olha que coisa interessante. Essa minha obra de Lolita, ela é de 1981. E aqui eu tenho trechos em inglês e latim que não são traduzidos. Eu achei um site na internet que tinha essas partes traduzidas. Mas se você tiver essa edição parecida com a minha, pode fuçar na internet que você vai achar. Bom, eu não sei como é que tá a edição nova porque eu não pude manuseá-la porque eu não tenho. É muito importante a gente ressaltar que aqui a gente tem o mesmo problema de Dom Casmurro, que é o quê? O narrador não confiável. Porque quem tá me contando a história é o Humbert, que é uma pessoa bem complicada, né? É bem difícil você lidar com o Humbert narrando a história. Inclusive porque tem várias coisas que você fica pensando, putz, mas eu queria muito que a Lolita tivesse colocado o ponto de vista dela, porque ele narra várias coisas que você fica pensando se era realmente aquilo. Então, cuidem quando forem ler Lolita, cuidem com a impressão que vocês vão criar de Lolita, porque quem está contando a história é o Humbert, então a gente não sabe se ele está inventando aquilo para favorecer ele. Então, fica aí o recado. Quando a gente pega o livro para ler, a gente já tem de início aquele trecho que está no início do vídeo, que é ele descrevendo Lolita. E de início também nós temos uma mini biografia da vida do Humbert na França. E já no início do livro, a gente também descobre que o Humbert ele está em um julgamento, e esse julgamento percorre o livro inteiro. E também
também descobrimos que Lolita teve uma percussora, porque o Humbert, quando era um adolescente, ele se apaixonou por uma menina chamada Annabel Lee, que se escreve dessa maneira aqui. E eles tinham uma paixonetezinha lá, só que aconteceu um evento que eu não posso contar aqui porque é spoiler, mas que cria toda essa paixão que o Humbert tem por meninas. Então é bem interessante, vale a pena ler. Mas outra coisa que eu descobri é que essa Annabel Lee de Lolita é inspirada nessa Annabel Lee aqui, que é um conto do Edgar Allan Poe, o nosso mestre do terror. Esse texto ele tá bem fácil de achar na internet, eu recomendo muito a leitura, ainda mais porque é do Edgar Allan Poe. E o Humbert ele continua a narrativa dele e ele vai começar a descrever meninas. E aí vai te dar uma coisa meio ruim a hora que você começar a ler, porque ele vai te dar a definição de ninfetes. Ele vai te dar os traços físicos, a altura, como que tem que ser o corpo da menina, vai te explicar qual é a idade, é bem complicado. Eu ia trazer, mas acabei não trazendo aqui, achei que não ia acrescentar muito, mas está no livro, caso você queira saber o que é a definição do Humbert de uma ninfete. E uma coisa que também está no início do livro, que eu não vejo as pessoas comentarem muito, e isso não estraga de forma alguma a sua experiência com a obra, é o fato de que o Humbert também no início é apresentado como uma pessoa doente. Ele inclusive já foi internado em várias clínicas psiquiátricas e ele mesmo fala isso. Então assim, é muito importante a gente conhecer essa vida pregressa dele antes de Lolita, porque as narrativas, as pessoas comentam a partir do momento que ele conhece ela. Mas tem muita coisa antes disso, inclusive aquele filme do Kubrick de Lolita, ele retrata só a parte que o Humbert conhece a Lolita, e tem muita coisa antes, por isso que se você só assistiu os filmes de Lolita, vale a pena ler o livro, porque você vai ver como vai acrescentar a história. Outro traço complicado do Humbert é que quando ele está na França, ele vai procurar prostitutas que tenham traços infantis, porque é isso que atrai o Humbert. E vai acontecer um evento X, um evento que eu não posso contar aqui, na vida do Humbert, que ele vai se mudar para os Estados Unidos. E o Humbert tem que buscar um quarto, uma pensão. E ele chega na pensão da Charlotte Hesse, que é a mãe de Lolita. E ele tá bem assim, desanimado, olhando aquela pensão, porque ele não quer ficar lá, ele já achou um saco, ele não gostou de nada. E ele tá louco pra ir embora, inclusive a própria Charlotte percebe que ele não tá interessado, mas ela mesmo assim mostra. De repente, Humbert olha pela janela e vê quem? Lolita. E tem uma paixão instantânea pela menina. E na hora ele decide que ele vai ficar sim com o quarto da Charlotte. E é aí então que Humbert conhece a sua obsessão, que é a Dolores Reis. Bom, não preciso nem falar que ele fica fantasiando milhares de coisas com a Lolita. Bom, o primeiro encontro do Humbert a sós com a Lolita é um negócio bizarro. Leiam um livro para vocês verem o que é. A cada dia mais a obsessão do Humbert pela Lolita começa a crescer. E o que ele decide fazer para ficar sempre perto da Lolita? Casar com a mãe dela, com a Charlotte. E ele realmente cumpre isso, ele casa com a Charlotte Reis. E ele casa, e gente, é um absurdo, ele fica pensando em drogar as duas para ele poder abusar da Lolita sem a mãe dela incomodar. Olha a cabeça dessa criatura. O Humbert ele narra constantemente meio que uma tensão entre a Lolita e a mãe dela. Mas é complicado, porque a gente não sabe se essa tensão realmente existe, porque o Humbert ele tem interesse em parecer o salvador da Lolita. Então, a gente não sabe se isso é realmente real, se ela tinha problemas com a mãe dela. E é a partir desse ponto em que o Humbert casa com a mãe da Lolita, muitas coisas acontecem. Eu vou parar por aqui essa história, acontece muita coisa mesmo. Isso, eu tô bem no início tudo isso que eu narrei até agora é o início da primeira parte. Vem muita coisa aí pela frente, vem muita coisa realmente pesada pela frente, então se preparem. Até cuidem o estado emocional de vocês ou o que vocês passarem antes de ler Lolita,
porque ele realmente não é um livro para todo mundo. Apesar que eu acho esse livro de uma importância muito grande, porque ele é um livro que retrata um tema que ele existe, né? Não adianta fechar os olhos para a pedofilia está aí. Então eu achei importante sim ter essa obra, sendo uma obra polêmica e sendo uma obra clássica, trazendo isso à tona, porque não pode colocar para debaixo do tapete. Tem que se falar sim sobre pedofilia, porque senão a gente não consegue também lutar contra. E uma coisa que me chamou a atenção nessa minha edição específica é aqui atrás, que tem a descrição, porque esse livro ele tem alguns problemas também. Muitas pessoas, elas romantizam a relação do Humbert e da Lolita, sendo que é um pedófilo com uma menina. E isso está muito claro o livro inteiro. É uma relação que não deveria existir. Eu vou ler só para vocês terem noção do que diz aqui. A alegre e ao mesmo tempo trágica paixão de um homem culto, um artista desprovido de arte, por uma atraente garota norte-americana, uma linda ninfeta. Estranha história de amor que retrata uma espécie de caleidoscópio. Diferentes localidades e costumes americanos, o delicado tema é tratado com tal maestria que o valor literário sobrepujou o escândalo inicialmente suscitado pela obra. Vamos começar pelos problemas que tem aqui nessa descrição? Bom, esse livro não é alegre. Eu li que a versão em inglês ela é cômica, então talvez esse livro ele tenha perdido alguma coisa com a tradução, porque eu conversei com a Fê. Se você não sabe quem é a Fê, porque você não acompanha o canal, vou deixar aqui um card para vocês conhecerem ela. E a gente sempre troca figurinhas quando a gente lê livros. E eu perguntei se ela tinha achado essa obra engraçada e ela falou que não, então eu acredito que se perdeu alguma coisa na tradução dessa obra. A paixão de um homem culto por uma garota atraente. Olha só, essa narrativa ela coloca meio que a culpa na menina, né? Ela era atraente. Ela que atraiu o homem culto, sendo que o homem tem 40 anos de idade. Então, é uma narrativa complicada dessa história, né? Uma descrição difícil. Uma estranha história de amor. Gente, isso daqui não tem amor em lugar nenhum, tá? Isso daqui pra mim é obsessão, tanto que eu tratei como obsessão isso daqui. Pra mim não tem nada de amor. É um cara de 40 anos obcecado por uma menina. Não tem nada de bonito nisso daqui. Então a gente tem que cuidar muito com a romantização da Lolita. Porque isso daqui não é amor, gente. Isso daqui é um caso de polícia. Ok? Então, apesar de tudo que eu comentei até aqui, eu volto a repetir aquilo que eu falei anteriormente. Apesar de tudo que eu comentei até agora, essa é uma obra de extrema importância, porque ela traz um tema que é muito sensível à sociedade. E, infelizmente, o que está aqui é a maneira que muitas pessoas veem. Então eu acho importante sim ler essa obra e gerar debate e conversar. Inclusive, se você já leu Lolita e quiser conversar aqui comigo nos comentários, bora conversar lá. A gente troca umas figurinhas. Bom, se você quiser comprar essa obra, não especificamente essa, mas a versão nova de Lolita, esse canal ele tem um link associado à Amazon e você não paga nada mais pelo livro, mas a gente ganha uma pequena comissão que ajuda na manutenção do canal, ok? E para você que entrou em pânico aí com tudo que eu comentei sobre spoiler, não se preocupa. Você não sabe até agora porque Humbert está sendo julgado, você não sabe qual é o fim da Dolores nessa história, então fica tranquila aí. Tudo que eu narrei tá realmente no início do livro. Eu trouxe algumas curiosidades aqui sobre a obra de Lolita. A primeira é que Nabokov, ele ficou meio transtornado com aquilo que ele tinha escrito e ele decidiu queimar o manuscrito de Lolita. Sim, ele jogou no fogo. Quem salvou o manuscrito foi sua esposa Vera, que tinha visto um grande potencial na obra. Então, quase que Lolita não chega pra gente, olha só. Outra curiosidade é que acredita-se que Lolita tenha sido inspirada em uma história real, na história de Sally Horner. Sally Horner era uma menina de 11 anos que resolveu roubar um caderno de 5 cents. E um mecânico chamado Frank LaSalle, ele viu a cena. E ele abordou a Sally e falou o seguinte: eu sou do FBI, eu vou levar você para lugares onde meninas como você devem ficar. E o que acontece? O Frank, ele sequestra a Sally e ele viaja os Estados Unidos inteiro com ela cativa, abusando dela. Ela sofreu bastante nas mãos dele e
ela consegue, depois de 2 anos em cativeiro, ligar para a polícia e avisar que tinha sido sequestrada. Para quem leu Lolita, tem muitas semelhanças aí. O Nabokov, ele nunca assumiu que ele tirou dessa história a ideia de Lolita, mas ele comentou que ele tirou de histórias de jornal que apareciam na época. E outra curiosidade é que Lolita talvez seja um plágio. Sim, um plágio. Existe um conto lançado em 1916 chamado Lolita, de um escritor chamado Heinz von Lindbergh, que tem 18 páginas que, olha, narra uma história parecida. E esse conto está escondido dentro de um livro chamado A Gioconda Maldita. Nunca conseguiu se provar isso direito, porque esse livro tem poucas edições, não se tem um histórico desse autor, o Heinz von Lindbergh, não se tem dados sobre ele, então acaba que as coisas ficaram meio que por assim mesmo. Mas levantaram essa hipótese e eu achei interessante trazer aqui. E era isso que eu tinha para trazer para o vídeo de hoje. Se esse vídeo fez alguma diferença para você, compartilhe aí nas suas redes sociais. Segue o canal no Instagram, no Facebook e no Twitter. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!